Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Samuel falando. Nesse vídeo aqui em cima eu expliquei como faz para calcular 15 ao quadrado, 25 ao quadrado, 75 ao quadrado de uma forma super rápida. Muita gente gostou e, como típicas da Nanda, me perguntaram por que dá para fazer isso. Então, se você estiver interessado, vem com o pai nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Bora lá! Observe o seguinte, ó, o número 15... ele pode ser escrito como 10, que é 1 vezes 10, mais 5. Né? A mesma coisa o 25, ele pode ser escrito como 2 vezes 10, mais 5. A mesma coisa o 35, que pode ser escrito como 3 vezes 10, mais 5. E assim, pessoal, por diante. Se você tem aqui na casa das dezenas um algarismo x1 e na casa das unidades aqui o número 5, né, o algarismo 5, então x1, 5 representa um número de 2 dígitos, tá pessoal? Esse x1 poderia até ser 0. Se é o 0, aí ficaria 0,5. E 0,5 ao quadrado é 25, é simples. Caso ok aí, tá? Então você tem x1, 5, isso para a gente é x1 vezes 10 mais 5. Simples assim. E daí, né? E daí? E daí, pessoal, que é o seguinte. Vamos colocar a letra A aqui, ó, para não confundir. Se eu tenho, por exemplo, um x1, 5, eu quero elevar esse número ao quadrado, a gente pode fazer o seguinte. Nós podemos escrever ele como x1 vezes 10 mais 5, e esse número está ao quadrado. x1, 5 é um número, de 2 dígitos, 2 algarismos, onde a casa das dezenas é um algarismo x1, onde esse x1 representa de 1 até 9, pode ser até 0, mas se fosse 0 não tem graça, né? Então o x1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, representa um algarismo, e esse 5 representa 5 unidades, tá? Então, x1 está na casa das dezenas, então é x1 vezes 10 mais 5, beleza? E aí a gente vai usar o quê? Produto notável, quadrado de uma soma. Então, isso aqui é o nosso primeiro cara. Então, é quadrado do primeiro. Então, vamos escrever aqui embaixo, ó. Quadrado do primeiro é x1 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, né? É esse número inteiro ao quadrado. Então, x1 ao quadrado vezes o 10 ao quadrado, certo? Foi o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é x1 vezes 10, vou colocar aqui, ó, x1, 10, x1 vezes 10, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, tá? O quadrado da soma. Então, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. Beleza, pessoal? Ah, que legal! Olha que interessante. Como tem esse número 5 aqui, e no produto notável sempre vai ter esse 2 vezes o primeiro pelo segundo, pessoal, sempre vai aparecer esse 2, esse 10, pois esse x1 vezes 10 sempre vai acontecer, certo? Pois esse x1 está na casa das dezenas, então sempre nós vamos ter essa multiplicação por 10 aqui. Então sempre vai ter, nesse termo do meio, 2 vezes 10 vezes o 5, pois aqui é o número 5. Então sempre vai ter 2 vezes 10 vezes 5. Só que 5 vezes 2 é 10. Com esse 10, 10 vezes 10 dá 10 ao quadrado. Então nós vamos escrever de novo, nem precisava, acredito eu, mas vai ficar x1 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, que é 100, mais esse x1 que está aqui, x1, vezes, pessoal, sempre vai ter 2 vezes 10 vezes 5. Então, nós já vimos que dá 10 vezes 10 dá 10 ao quadrado dá 100. Então, 10 ao quadrado sempre vai aparecer aqui, ó, 2 vezes o 10 vezes o 5. Sempre isso. Que lindo, né? Mais quem? Mais esse 5 ao quadrado, que é o 25. Já vou desenvolver aqui, ó. Que lindo. Pessoal, aqui eu tenho uma soma, ó, onde nessa parcela aparece 10 ao quadrado, nessa outra parcela, nessa outra aqui toda, né? Isso aqui, temos o 10 ao quadrado. Nós podemos colocar o 10 ao quadrado em evidência. Olha que legal. 10 ao quadrado em evidência. Observe ainda que aqui tem x1 ao quadrado e aqui tem x1. Então, eu ainda poderia colocar o x1.
Então é 10 ao quadrado vezes o x1 em evidência. E aí o que nós vamos ficar? Nós vamos ficar com x1 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, né? Aqui, se você tem esse termo e divide por 10 ao quadrado x1, 10 ao quadrado cancela, x1 ao quadrado com x1 fica x1, mais o 10 ao quadrado vezes x1, ó, é o que está aqui, 10 ao quadrado vezes x1. Então, esse cara dividido por esse dá 1. Que lindo! Mais o 25 aqui, ó. Então, pessoal, olha o que nós temos. 10 ao quadrado, isso é 100. Eu deveria ter escrito como 100. Vezes o x1. Vezes x1 mais 1. Mais o 25. Então, pessoal, olha só que interessante. X1 aqui pra gente representa um dígito. Onde esse dígito poderia ser o número 1, poderia ser o 2, poderia ser o número 3, poderia ser o 9. É qualquer algarismo de 1 a 9. Pode ser até o 0, como eu já tinha dito. E aqui nós temos x1 mais 1. x1 mais 1, pessoal, é o quê? É o sucessor desse dígito aqui, x1. Então, por exemplo, se fosse 75, tá? 75 ao quadrado. Quem que é o nosso x1 nesse caso? O nosso x1 aqui, ó, é o 7. É o 7. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que x1,5 ao quadrado, que esse número ao quadrado, basta você fazer x1 vezes x1 mais 1, ou seja, é tomar esse dígito, x1, e multiplicar pelo seu sucessor, x1 mais 1. Ora, o sucessor do 7 é 8. Quanto que é 8 vezes 7? 56. Então, ele está dizendo aqui, ó, que isso é igual a x1 vezes x1 mais 1, que seria, nesse caso, 7 vezes x1 mais 1, que é 8. Só que ainda tem o vezes 100. E esse vezes 100, que é o 10 ao quadrado, significa que esse 7 vezes 8 vai ficar lá na casa das centenas. Então, vai dar 56 vezes 100, 56 centenas, tá? Então, isso aqui nada mais é do que 5.000, que é 56, e 600, é 56 centenas. E aí você adiciona o 25, mas adicionar 25 a um número que você está na casa do 100 aqui, das centenas, é só colocar o 25 aqui, né? Pois é 5.600 mais 25. Então, 75 ao quadrado, basta fazer 7 vezes 8, 56, e colocar o 25 do lado. É isso, pessoal. Eu não sei se ficou claro. Não importa quem é o seu x1, sempre vai aparecer x1 vezes x1 mais 1. Tá? Sempre vai aparecer esse vezes 100, nesse caso. Então, você garante que esse x1 vezes x1 mais 1, que é nada mais do que esse dígito da dezena, vezes o seu sucessor, e ao multiplicar ele vai ter esse fator 100 que vai fazer com que fique lá na casa das centenas. E aí adiciona os 25. Então basta fazer o que a gente tinha dito no vídeo que está aí em cima. Aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Agora você pode pensar, tá, você fez isso para 2 dígitos, né? Isso daria para qualquer número terminado em 5, mas com 3 dígitos, 4 dígitos, enfim, com mais algarismos ao invés de só 2? Sim, daria. Então se você gostou, pessoal, deixa aquele like maroto para nos dar aquela força, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. Pede para eles se inscreverem aí para nos dar aquela força, dá aquele like maroto. E galera, se você quiser continuar, eu vou fazer um esboço aí, né? A nossa demonstração de se fosse geral. Como ficaria então com mais de 2 dígitos, tá bom? Vamos lá, vem com o pai. Então pessoal, uma forma geral aqui, ó, você pode considerar um número A como sendo xn, você pode pensar que esse xn é diferente de 0, mas é um dígito de 1 a 9. O segundo dígito aqui, da esquerda para a direita, né, xn menos 1, e a gente vem, até chegar nos últimos, centena, dezena e unidade. Então você tem o x2, você tem o x1 e você tem o x0. Esse x0 representa unidade, que no nosso caso é 5, tá? A gente vai fazer sempre com 5 ao quadrado, porque 5 ao quadrado é 25, sempre vai aparecer o termo 25, é colocar o 25 do lado. Tá? Esse x1 já representa um dígito de 0 a 9, x2 também, dezena, centena e assim por diante. Como eu falei que vai ser um esboço, nós vamos fazer apenas com x2, x1 e x0, mas observe que isso vai ser a mesma coisa se fosse um número geral, assim como eu coloquei. Tá?
Se fosse apenas 3 dígitos, então, pessoal, se a gente pensar num número como x2, depois nós temos x1, e agora o x0, que é a casa das unidades, vai ser o 5. Beleza? E esse número aqui que eu quero elevar ao quadrado. Tudo bem? Então, galera, como é que vai ficar aí? Vai ficar o seguinte. Se nós olharmos, isso aqui é a mesma coisa que escrever x2, x1 e 0 mais o 5, certo? Então, isso daqui representa esse número aqui. E aí, isso ao quadrado. Só para ficar mais fácil nossas ideias, esse x2, x1 e 0 a gente pode chamar de A. Tá? Então, o nosso A, ele não tem nada a ver com esse A aqui que eu coloquei, tá? Isso aqui é só uma forma geral, pode esquecer. Então, nós temos aqui o A como sendo x2, x1 e 0. Então, nós ficamos com o seguinte, ó. Nós temos, abre parênteses, x2, x1 e 0 nós já chamamos de A. E agora aqui, ó, deixa eu colocar mais 5 ao quadrado. Beleza? Então, produto notável. Não tem muito espaço aqui, eu vou colocar aqui para baixo. Ó. Nós temos quadrado do primeiro, vou colocar aqui, ó, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é 5, mais o quadrado do segundo, que eu já vou deixar 25 aqui, ó. O 25 nosso já apareceu. Beleza? Então, observe o seguinte, galera. Aqui nós temos A ao quadrado mais 2 vezes A vezes 5. Isso, 2 vezes 5 é 10. Observe que aqui no termo do meio ficamos com 10A. E poderíamos colocar o A em evidência. Então, vai ficar A que multiplica o nosso A mais 10. Isso mais 25. Tá certo, né? Observe o seguinte, ó. A vezes A dá A ao quadrado e A vezes 10 dá 10A, que é isso aqui, ó. 2 vezes 5, 10, 10A. O que acontece aqui é que a gente quer com que apareça, né, esse termo x2, x1, e aí a gente quer multiplicar pelo sucessor dele, mas observe que x2, x1 é um número aqui, ó, só o x2 e o x1, esquece o zero. Isso aqui para a gente será um número de 2 dígitos. Então, quero que apareça o x2 vezes 10 mais o x1, e aí eu quero multiplicar pelo sucessor dele, tá? Então, o que a gente pode pensar? Vamos voltar para essa posição aqui para a gente enxergar isso, ó. Observe o seguinte, ó. Esse A, ele é x2, x1 e 0. Então, vou escrever ele aqui, ó. x2, x1 e 0, tá? Eu acho que eu poderia até fazer mais direto, mas vamos lá. Vezes, apareceu A de novo. Então, nós temos x2, x1 e 0. E aí, continua aqui, ó. Mais o 10, mais o 25, tá? Esse A, que está em amarelo aqui, pessoal, ele, se nós olharmos, aqui são 0 unidades. Então, ele ficaria como, né? Deixa eu colocar aqui, ó, igual ao x2. Está na casa das centenas, então é x2 vezes 10 ao quadrado, mais o x1 vezes o seu 10 a 1, mais o 0. Não vai fazer muita diferença aqui, certo? Isso está sendo, aqui, ó, está multiplicando por esse camarada aqui, ó. Nós temos esse parênteses, x2, x1 e 0, que é a mesma coisa. x2 vezes 10 ao quadrado, mais x1 vezes 10, certo? Mais o 0 que não faz diferença. E agora aqui, ó, mais esse 10 aqui, mais 10, fecha parênteses, mais 20. Observe que nós temos esse 10, nessa parcela tem 10 ao quadrado, tem o fator 10, mais x1 vezes 10. Nessa parcela aqui nós também temos o 10, né? Ó. Então aqui tem 10 ao quadrado, aqui tem 10. Então temos um fator 10 que a gente pode colocar esse fator 10 em evidência. Eu vou colocar igual, e aí nós temos aqui o 10 em evidência, 10 vezes. Observe que aqui também, ó, pessoal, já vamos direto aqui, ó. Aqui tem 10 ao quadrado, aqui tem o vezes 10 e aqui tem o 10, que é 10 vezes 1. Então, nós temos nas 3 parcelas aqui dessa soma, nós temos também o 10. Também esse 10 eu vou colocar em evidência, eu vou colocar aqui em vermelho, aqui, ó, 10
vezes. O que ficamos? Ficamos com o quê? Olha que interessante, x2 vezes 10 ao quadrado, agora é x2 vezes 10, porque colocamos em evidência, né? Mais o x1, beleza? Vezes, aqui em branco, né? Agora no parênteses branco aqui, ó. O que nós temos? Em amarelo, colocamos o 10 em evidência, então ficou x2 vezes 10, certo? Mais x1, esse 10 saiu, ficou em evidência, e aqui ficou mais 1, certo? Então vamos lá, mais 1. Que lindo, mais 25. Olha que interessante aqui, galera. x2 vezes 10 mais x1. Isso daqui representa para a gente esse número aqui, ó. Vou circular em azul. Representa para a gente esse x2, x1 aqui, ó. Onde ele tem dezenas e unidades. Então, por exemplo, se fosse o número 375 ao quadrado, quando a gente escreve x2, esse 3 aqui é o nosso x2, esse 7 aqui é o nosso x1, esse camarada aqui é o x0. Quando a gente escreve isso aqui, ó, x2 vezes 10 mais x1, nós estamos dizendo 37, certo? 3 vezes 10 mais 7. Só que observe então aqui, ó, x2 vezes 10 mais x1, nós estamos olhando para esses dois caras aqui, ó, x2, x1, estamos deixando o 5 de lado. E aí nós estamos multiplicando pelo x2 vezes 10 mais x1, que é o mesmo 37, é o mesmo número, só que a gente está adicionando uma unidade, mais 1. Então nós estamos multiplicando por quem? Pelo sucessor de 37, 38. 37 vezes 38, eu nem sei o que vai dar isso, mas depois eu vou multiplicar, pessoal, está aqui em vermelho, ó, 10 vezes 10, vou multiplicar por 100, que está nas centenas. Então eu não sei quanto que é 37 vezes 38, mas eu sei que vai ser um número, sei lá, vou colocar aqui, ó, B, sei lá, um BN menos 1, aí aqui tem um B2, aqui são os nossos dígitos nessa notação, e esse 10 vezes 10 faz com que a minha dezena e as minhas unidades tenham 0 e 0. Só que aí no final eu vou adicionar 25, então basta eu fazer o quê? 37 vezes 38, que vai dar esse número aqui, certo? E eu coloco o 25 do lado junto, eu grudo ele. E aí faz com que a gente tenha o 375 ao quadrado. Não sei se ficou claro, pessoal, mas esse seria a demonstração para um número, né, de 3 dígitos. E aí como ficaria um A geral, como está aqui, né? Como ficaria... Opa! Enfim, acabou o nosso vídeo aqui, não vou nem... ficou muito feio, né? Vamos voltar isso aqui. Como ficaria um A geral, né? Como ficaria com um A dessa forma aqui? Observe que esse x0 para a gente é 5. Então nós iríamos separar, né? Ia ficar xn, xn menos 1, já até x2, x1, aqui, ó, aqui. E aí a gente ia elevar ao quadrado. Observe que a gente chamou de A, então tudo bem, não é o mesmo A, né? Vocês já sabem disso. Então, beleza, você pode chamar até esse aqui de outra, enfim, eu não tinha pensado nisso, pode chamar de x grande, vai. E aí aqui está o A. Esse A vai ser a mesma coisa, vai ficar A mais 5 ao quadrado, independente de como é o número, se tem 3 dígitos ou não. Aí você vai levar ao quadrado. Observe que o que vai mudar vai ser nessa representação aqui, ó. Vai ficar x2, x1, 0, né? Nesse caso seria xn, xn menos 1, até o x2, x1, 0. Aí você vai colocar essa notação, xn vezes 10 an, mais o xn menos 1 vezes 10 an menos 1, mais o x2 vezes 10 ao quadrado, mais o x1 vezes 10, certo? O x0, o 0 aqui não aparece, né? Porque está nas unidades, 0 unidades. Só que aí vai aparecer, né, 10, o fator 10 em todos. Então você vai colocar o fator 10 em evidência. Aqui vai aparecer o fator 10 em todos, vai colocar em evidência. Aqui, nesse caso, quando você colocar em evidência, vai aparecer o xn vezes 10 an menos 1, mais o xn menos 1 vezes 10 an menos 2, até o mais x2 vezes 10 mais x1. A mesma coisa aqui com esse 1. Então sempre vai aparecer, né? Sempre vai aparecer esses camaradas aqui, vezes o sucessor, só que vai ter esse fator 100. Então vai estar nas centenas, você vai adicionar o 25 do lado. Então isso serve para qualquer número terminado em 5. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se não deu aquele joinha maroto, dê o joinha agora. Se você gostou, um grande abraço. E se quiser comentar aí, por favor, fique à vontade. Tamo junto, pessoal. Valeu!